Hoje vamos falar sobre IRC, como se calcula o IRC de uma empresa. É uma matéria muito complexa, vamos dar um exemplo simples de cálculo do imposto neste vídeo. É uma matéria que, na certa forma, Escola de Formação Prática desenvolvemos em vários dos cursos que envolvem matérias de fiscalidade. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado. Sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Podem encontrar toda a oferta formativa da Certiform Escola de Formação Prática no site certiform.pt. Temos no calendário de formação as ações de formação que vão iniciar ao longo dos próximos meses. Outubro temos aqui as várias ações, poderá sempre consultar no calendário as datas de início. E em e-learning e live streaming apresentamos toda a oferta formativa na forma e-learning, com sessões assíncronas, a partir da plataforma e-learning da Certform, plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, pode imediatamente começar o seu percurso formativo a partir da plataforma de e-learning. Os cursos, eles estão preparados com um vasto conjunto de videoaulas, de materiais de formação, recursos pedagógicos que facilitem a aprendizagem dos formandos e que os motivem no percurso formativo. Em relação ao live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real, e se quiser fazer a sua inscrição num curso, bastará entrar nessa mesma formação e proceder ao preenchimento da ficha de inscrição. Por exemplo, o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, que irá iniciar no próximo dia 13 de outubro, decorrendo às quintas-feiras, das 19 às 23 horas. Como em todos os cursos, tem acesso a toda a informação detalhada e à ficha de inscrição que poderá preencher para garantir a sua vaga. Qualquer informação que nos queira colocar, poderá fazê-lo através do geral@certform.pt, dos vários contactos que temos no site da Certform. Vamos então fazer uma apresentação do cálculo do IRC de uma empresa. Eu vou começar por ler um exercício, um caso prático, e depois, à medida que vou resolver este caso prático, vou explicar os aspectos básicos do cálculo do imposto da empresa, do IRC, e vamos também ao portal das finanças fazer um preenchimento da declaração modelo 22, a declaração que os sujeitos passivos de IRC preenchem a quando da entrega deste mesmo imposto. O pagamento, a autoliquidação do imposto vai ser feito depois pelo preenchimento da declaração modelo 22. Bom, o caso que vamos fazer é o seguinte. Imaginemos a empresa ABC8, que apresenta em 31 de dezembro do período N rendimentos de 2 milhões de euros e gastos de 1 milhão e 500 mil euros. A empresa incorreu em N-2 e em N-1 em prejuízos fiscais de 200 mil euros e 300 mil euros, respectivamente. Após o estudo das implicações fiscais para a formação do resultado fiscal, chegou-se à conclusão serem necessários realizar 139 mil euros em ajustamentos fiscais a acrescer e 5 mil euros em ajustamentos fiscais a deduzir. Sobre um conjunto de gastos, foram calculados 12 mil euros
em tributações autónomas, por força da aplicação do artigo 88 do Código do IRC. Durante o ano N, a ABC8 fez pagamentos por conta no montante de 9.000 euros. A taxa de derrama municipal que se aplica a esta empresa é de 1,5%. A ABC8 possui a classificação de uma pequena e média empresa, de uma PME. Temos aqui três afirmações, uma delas está correta relativamente a estes dados todos. A linha A, ou a afirmação A, diz-me que o imposto sobre o rendimento do período N será de 60.452, o resultado líquido do período 439.548, a taxa efetiva do imposto 12,09 e o IRC a pagar 51.542. Depois temos a linha B com os respectivos valores, a linha C com os respectivos valores, uma delas vai estar correta, mas temos que fazer os cálculos e os cálculos que vamos fazer vão nos ajudar a compreender efetivamente como se calcula o imposto de uma empresa. Bom, o IRC, o cálculo do IRC da empresa, ele resulta de uma articulação entre o resultado contabilístico e aquilo que se chama o resultado fiscal da empresa. Inicialmente, as empresas elas apresentam o seu resultado contabilístico, que é um resultado antes de impostos. Aquele resultado que deriva da nossa demonstração dos resultados, denominado resultado antes de impostos, e que no caso desta empresa é muito fácil de chegar lá, uma vez que nós temos rendimentos de 2 milhões de euros e temos gastos de 1.500.000 euros. Portanto, o resultado antes de impostos desta empresa é facilmente 500.000 euros. Ou seja, a diferença entre os rendimentos e os gastos é de 500.000 euros. Se estivéssemos na demonstração dos resultados da empresa, no caso concreto desta empresa, chegaríamos a um resultado antes de impostos de 500.000 euros, que é a diferença entre os rendimentos e os gastos. Chama-se também o resultado contabilístico da empresa e que se obtém na demonstração dos resultados a partir do resultado antes de impostos. Só que este resultado contabilístico ele envolve o reconhecimento ao longo do período de um conjunto de gastos que vão ter restrições de âmbito fiscal. Isso fundamentalmente está contemplado no artigo 23º-A do Código do IRC, os encargos não dedutíveis para efeitos fiscais, onde se estabelece o elenco de um conjunto de gastos que, estando traduzidos na contabilidade, através da classe 6 dos gastos, não vão ter aceitação fiscal. As empresas vão ter que fazer, no âmbito do IRC, um conjunto de correções fiscais, de ajustamentos fiscais, uma vez que alguns destes gastos que foram reconhecidos contabilisticamente não são aceitos. Esta empresa, segundo as informações que nós aqui temos no enunciado, após ter estudado as implicações fiscais para a formação do resultado fiscal, concluiu-se serem necessários realizar 139.000 euros em ajustamentos fiscais a acrescer e 5.000 euros em ajustamentos fiscais a deduzir. Isto significa que, no âmbito da fórmula de cálculo do imposto, e retomando a fórmula de cálculo do imposto, após apurarmos o resultado antes de impostos, temos de fazer uma análise de todas as correções fiscais que a empresa vai ter de executar. Corrigir o resultado da empresa, fazer o caminho do resultado contabilístico ao resultado fiscal, porque será o resultado fiscal que vai ser objeto depois da aplicação da taxa.
Esse caminho envolve ajustamentos fiscais a acrescer, que vão somar, e ajustamentos fiscais a deduzir, que, conforme a própria palavra indica, vão subtrair. Tudo isto é feito no quadro 07 da Declaração Modelo 22. A quando do preenchimento da Declaração Modelo 22, uma entidade, a empresa, terá no seu quadro 07 da Declaração Modelo 22 todos os ajustamentos fiscais a crescer que estão aqui presentes na declaração. Alguns a empresa vai ter que usar, isto vai depender de empresa para empresa, portanto, o contabilista certificado ele tem de ter um conhecimento muito aprofundado sobre esta declaração modelo 22, os vários campos que acompanham o quadro 7 e a respectiva base legal. Aqui no quadro 7 temos vários campos que aludem ao artigo 23A, o tal dos tais encargos que não são fiscalmente dedutíveis. Esta empresa fez uma série de correções fiscais relativamente a estes encargos não dedutíveis e estas correções fiscais dos encargos não dedutíveis totalizaram os tais 139 mil euros de ajustamentos fiscais a crescer. Mas a empresa também tem ajustamentos fiscais a deduzir. Ou seja, quando nós entramos aqui nos ajustamentos fiscais a deduzir, no enunciado é-nos dito que, para além dos ajustamentos fiscais a crescer de 139 mil euros, existem ajustamentos fiscais a deduzir de 5 mil euros. Nós consideramos aqui, neste exemplo, eu considerei que os ajustamentos fiscais a deduzir foram relativos a benefícios fiscais que a empresa teve e que operaram por dedução ao rendimento. Então, aqui nos ajustamentos fiscais a deduzir, nós contemplamos, neste caso, eu contemplei, neste caso, o campo 774, que são benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento e que depois terão de ser justificados no anexo D. Terá o anexo D que acompanhar a declaração modelo 22, devido à existência destes benefícios fiscais, ou de benefícios fiscais, e que operaram aqui a deduzir. Ou seja, fazendo a soma algébrica entre o resultado antes de impostos, mais todo o elenco de ajustamentos fiscais a crescer, e que foram considerados na Declaração Modelo 22, no quadro 7, ajustamentos fiscais a crescer, para corrigir o resultado contabilístico, no caso concreto, muito baseados em gastos que foram reconhecidos contabilisticamente, mas que não são fiscalmente aceitos. E aqui nós consideramos alguns dos que estão elencados no artigo 23A do Código do IRC, e chegamos depois também deduzindo o respectivo valor de 5 mil euros como um ajustamento fiscal a deduzir, tivemos uma soma de 634 mil euros. E isto traduz-se naquilo a que se chama o resultado fiscal da empresa. É o resultado fiscal da empresa. Ou seja, quando nós obtemos um resultado fiscal positivo, superior a zero, nós temos um lucro tributável. E esta empresa teve efetivamente um lucro tributável. Recuperando aqui a resolução, eu já, como mostrei, já mostrei através da declaração modelo 22, mostrando aqui nós tínhamos um resultado antes de impostos de rendimentos menos gastos, ou seja, de 500 mil euros. Era um resultado superior a zero, o lucro contabilístico que a empresa obteve, em conformidade com as regras contabilísticas, e este resultado contabilístico foi corrigido com ajustamentos fiscais a crescer e com ajustamentos fiscais a deduzir. Então, a base de 500 mil euros, nós corrigimos com mais 139 mil,
os ajustamentos fiscais a crescer e menos 5 mil os ajustamentos fiscais a deduzir, sendo que aqui tínhamos um benefício fiscal e aqui tínhamos nos 139 mil euros, ou seja, nos ajustamentos fiscais a crescer, tínhamos alguns gastos que não foram fiscalmente aceitos, nomeadamente, aqui na declaração modelo 22, estes 139 mil euros, eles eram justificados por encargos não devidamente documentados, conforme o artigo 23A, número 1, a linha C, que a empresa teve e teve de corrigir, não é fiscalmente aceito. Multas, coimas e demais encargos, a empresa reconheceu-os contabilisticamente, mas não são fiscalmente aceitos, tivemos de acrescer, aqui eram 39 mil euros, e encargos com combustíveis que também não foram fiscalmente aceitos, à luz do artigo 23A, número 1, a linha J, e aqui tem que se fazer a leitura atenta desta linha J para perceber o que é que são estes encargos com combustíveis, e também gastos não dedutíveis relativos à participação nos lucros dos membros dos órgãos sociais, que também tem que ser feita uma leitura atenta do artigo 23A, número 1, a linha O, e que aqui foram 25 mil euros. Estes ajustamentos fiscais a crescer foram os tais 139 mil euros que nós tivemos de proceder à respectiva correção. Não esquecendo que depois também o próprio imposto que vamos calcular, respeitante à coleta, mais à derrama, mais às tributações autónomas, também vai entrar na declaração modelo 22 e concretamente no campo 724, também como um ajustamento fiscal a crescer. A verdade é que no âmbito do resultado fiscal, nós atingimos 634 mil euros. O nosso ponto de partida era de 500 mil, era o nosso resultado antes de impostos, mas com todas as correções que foram feitas à luz da base legal, o nosso resultado fiscal tem aqui um aumento em mais 134 mil euros, passou de 500 mil para 634 mil euros. Este seria o valor ao qual teríamos agora de aplicar a taxa de IRC. Todavia, neste exercício, nós temos aqui uma questão, que é a existência de prejuízos fiscais. Na verdade, esta empresa tem ali 2 anos, o ano N-1, que é o ano anterior, e o ano N-2, em que incorreu em prejuízos fiscais. E, portanto, nós vamos utilizar o que está determinado no artigo 52 do Código do IRC quanto à dedução de prejuízos fiscais. As empresas podem deduzir prejuízos fiscais de períodos anteriores. No caso desta empresa, temos 200 mil euros e 300 mil euros, respectivamente, de N-2 e de N-1. A matéria de dedução dos prejuízos fiscais é uma matéria contemplada no artigo 52 do Código do IRC. Ora, o artigo 52 do Código do IRC refere-nos que a dedução dos prejuízos fiscais, e temos aqui o artigo 52, dedução de prejuízos fiscais. A dedução de prejuízos fiscais, ela será feita de um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores, portanto 5 anos, à exceção dos sujeitos passivos que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial e que estejam abrangidos pelo Decreto-Lei 372/2007, 6 de novembro, e este Decreto-Lei, ou quando as empresas estão abrangidas por este Decreto-Lei, e serão as PMEs, então podem fazê-lo em um ou mais dos 12 períodos de tributação seguintes. Portanto, uma PME que tenha valores integrados e reconhecidos a partir do Decreto-Lei número 372/2007 e que seja efetivamente considerada pequena e média entidade, em vez de 5 anos, terá 12 períodos de dedução de prejuízos fiscais.
Para além disso, há uma limitação à dedução de prejuízos fiscais. Os prejuízos fiscais, eles só são dedutíveis até 70% do lucro tributável. Atualmente, relativamente aos prejuízos de 2021, nós temos a possibilidade de deduzir até 80% desses mesmos prejuízos. Nós vamos aqui utilizar os 70%, uma vez que a questão dos 80% é uma questão pontual, que o Governo considerou devido às questões que ocorreram nos últimos 2 anos. Portanto, eu vou considerar aqui o âmbito geral da lei de 70% e vou limitar a dedução de prejuízos fiscais desta empresa ao artigo 52, número 2, tendo em consideração que, e mais uma vez repito, a lei contempla que a possibilidade de deduzir até ao montante de 80% relativamente aos prejuízos que foram incorridos em 2021. E considerando agora o nosso cálculo, para fazer essa mesma dedução, eu em primeiro lugar considero o total de prejuízos, foram 500 mil euros. Mas eu sei que só vou poder deduzir até 70% de 634 mil. Ou seja, eu só posso deduzir até 443.800. Tenho esta limitação. Portanto, considerando que o meu resultado tributável, o meu lucro tributável é de 634 mil, eu começo por deduzir o prejuízo mais antigo, o de N-2, e que fica completamente esgotado, e eu sei que tenho um prejuízo do N-1, de N-1, de 300 mil, do qual eu só consigo aproveitar 243.800 porque estou limitado a uma totalidade, a um limite de 443.800 na dedução de prejuízos fiscais. Obedecendo ao limite, significa que dos 300 mil de N-1 eu vou aproveitar apenas 243.800 e o remanescente, 56.200, ficará para próximos períodos, uma vez que se tratando de uma PME, temos 12 períodos para a dedução do prejuízo. Em termos de prejuízos deduzidos, ficamos então com 443.800, ou seja, estamos mesmo ali a tocar no limite, não é? Estamos mesmo no limite dos 70% do artigo 52 do Código do IRC. Isto vai nos permitir determinar a matéria coletável da empresa, que é o seu lucro tributável menos os prejuízos fiscais deduzidos. Ou seja, 634 mil menos 443.800, 190.200 euros. Este valor é um valor que na declaração modelo 22, ele é determinado a partir do quadro 9. No quadro 7, nós fizemos então a passagem do resultado da contabilidade ao resultado fiscal, com os ajustamentos fiscais a acrescer e a deduzir. E no quadro 09 nós passamos ao apuramento da matéria coletável. Tínhamos um lucro tributável do período de 634 mil euros. Sabemos que em termos de prejuízos fiscais temos prejuízos que são dedutíveis 500 mil euros, mas os prejuízos que vamos efetivamente deduzir estão limitados a 70% do lucro tributável e, consequentemente, só conseguimos deduzir 443.800. E formou-se então a denominada matéria coletável e que se cifra em 190.200. Faz parte aqui do campo 346, o campo final do quadro 09, mas também faria parte do campo 311, também a denominada matéria coletável. E a partir daqui, na declaração modelo 22, em que atingimos a matéria coletável não isenta, nós vamos agora para o quadro número 10, onde fazemos o cálculo do imposto propriamente dito.
E para fazer o cálculo do imposto, nós temos que saber o seguinte: tratando-se de uma pequena e média empresa, e à luz do artigo 87, número 2, nós vamos usufruir de um benefício de redução da taxa do IRC. Segundo o artigo 87, número 2, e nunca é demais dizer que nós devemos consultar o código do IRC para verificar todas estas questões. O artigo 86 do Código aliás, o artigo 87 do Código do IRC, o artigo das taxas, ele faz referência que a taxa de IRC é de 21% em Portugal. Mas, quando se trata de uma PME, as tais empresas que estão ao abrigo do Decreto-Lei 372/2007, cujos parâmetros, métricas, valores vão ao encontro do estabelecido aqui neste artigo, nós vamos aplicar aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável 17%. E ao excedente aplicar-se-á 21%. Portanto, se for uma grande entidade, toda a matéria coletável estaria sujeita a 21%. Sendo uma pequena ou média entidade, aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável aplicamos 17%. E tudo o que virá além de 25 mil euros aplicar-se-á 21%. É assim que se aplica a taxa de IRC às entidades que podem usufruir da sua classificação como PME, classificação essa cujos valores deverão ser consultados no Decreto-Lei número 372/2007, de 6 de novembro. Eu então apliquei aos primeiros 25 mil euros, 17%, o que deu 4.250, e 21%, há diferença entre os tais 190.200 e os 25, ou seja, o excedente a 25 mil euros em relação àquilo que é o total da matéria coletável. E neste segundo valor nós temos 34.692, o que totaliza uma coleta de 38.942. Estes valores são os valores que começam no modelo 22, terão de ser considerados no preenchimento do quadro número 10. O campo 347 recebe 17% dos primeiros 25 mil euros. No caso concreto, 4.250 euros. E o campo 347B recebe o excedente que vai estar sujeito aos tais 21%. Tudo o que de matéria coletável for além de 25 mil euros estará sujeito à taxa normal nas pequenas e médias entidades. Porque, mais uma vez, se fosse uma grande entidade, toda a matéria coletável estaria sujeita a 21%. E então aqui nós tivemos 34.692, o que totalizou 38.942 do ponto de vista de coleta. Esta empresa não obedece a derrama estadual. A derrama estadual aplicar-se-á às entidades que ultrapassem 1.500.000 euros de lucro tributável e terá de ser consultado o artigo 87A quanto ao cálculo da derrama estadual. Portanto, a coleta total desta empresa é de 38.942 mil. Esta empresa tem um lucro tributável muito inferior a 1.500.000 euros, portanto não se aplica derrama estadual. Ora, seguidamente, depois de chegarmos ao âmbito ou ao cálculo da coleta, seguem-se os outros valores que fazem parte do imposto, nomeadamente as tributações autónomas e a derrama municipal. A derrama municipal de que se aplica a esta empresa, consoante o município, e o município onde esta empresa está a desenvolver a atividade está a cobrar 1,5%, digamos que é até a taxa máxima de derrama que pode ser cobrada, e ela aplica sobre o lucro tributável.
Ora, 1,5% sobre o lucro tributável, 1,5% sobre o lucro tributável. A derrama municipal é aplicada sobre o lucro tributável, não sobre a matéria coletável, é sobre o lucro tributável. Então nós temos 9.510. 9.510 é o valor da derrama municipal. E, portanto, na declaração modelo 22, a derrama municipal corresponde a 9.510. 9.510, a segunda componente do imposto. A primeira tinha sido a coleta, agora estamos com a derrama municipal. As empresas terão uma outra componente denominada pelas tributações autónomas. As tributações autónomas vão ser taxas de imposto que incidem sobre determinados encargos. Para melhor conhecermos as tributações autónomas que incidem sobre um conjunto de encargos, nós consultamos o artigo 88 do Código do IRC. No artigo 88 do Código do IRC, temos o elenco das taxas de tributação autónoma. Artigo 88 do Código do IRC, as taxas de tributação autónoma. Existe um amplo conjunto de taxas de tributação autónoma que se aplicam a encargos, a gastos que as empresas incorrem, nomeadamente relativos a viaturas, a despesas relacionadas com despesas não documentadas, despesas não devidamente documentadas, despesas de representação, ajudas de custo. Temos aqui um amplo leque de tributações autónomas. Relativamente a esta empresa, depois do contabilista certificado conhecer quais os gastos, as despesas que incorrem em tributação autónoma, chegou à conclusão que o montante global das tributações autónomas eram de 12.000 euros. Isto, aliás, era um dado do exercício. O exercício já dizia que, sobre um conjunto de gastos, foram calculados 12.000 euros em tributações autónomas por aplicação ou por força de aplicação do artigo 88 do Código do IRC. Estas tributações autónomas, o valor de imposto que delas resultam, é conduzido ao campo 365 da Declaração Modelo 22 e aqui temos 12.000 euros. Devo também referir que no quadro 13 da Declaração Modelo 22, o sujeito passivo de IRC vai preencher nos respectivos campos 414, por aqui fora, até ao final, o 439, vai preencher o valor dos encargos que efetivamente vão estar sujeitos a tributação autónoma. E quem quiser conhecer todos os encargos que existem, para além de ler o artigo 88 do Código do IRC, dirige-se ao quadro 13 da Declaração Modelo 22 e tem aqui já tudo estruturado, todos os encargos que estão sujeitos às tributações autónomas. E neste quadro 13 nós colocamos o valor dos encargos, das despesas, dos gastos, que vão estar depois sujeitos à tributação autónoma. No quadro número 10, nós colocamos o valor da tributação autónoma, ou seja, as taxas que foram aplicadas sobre esses encargos resultaram para esta empresa 12.000 euros de imposto que deriva das tributações autónomas. Ora, ao somar a coleta do imposto, a derrama municipal e as tributações autónomas, temos 60.542. Desculpem, 60.452. E este montante denomina-se imposto estimado para o período. 60.452. Este valor é o valor que vai figurar na demonstração dos resultados da empresa no âmbito do imposto sobre o rendimento do período. Ou seja, 60.452. É o valor do imposto.
E daqui nós determinamos o resultado líquido do período. O resultado líquido do período será o resultado antes de impostos menos o valor do imposto. Ou seja, o resultado líquido do período desta empresa é de 439.548. Este resultado líquido do período que a empresa obtém, e que está aqui na sua demonstração dos resultados, eu só estou a colocar aqui mesmo os valores finais. Claro que a demonstração tem de ser toda considerada nos rendimentos, nos gastos, mas de tudo isso resultou um resultado líquido do período de 439.548, que vai fazer ligação ao balanço no âmbito do resultado líquido que temos no capital próprio e que consideramos 439.548. Portanto, é esta a ligação entre a demonstração dos resultados da empresa e o seu balanço. Ligam-se pelo resultado líquido do período, o resultado líquido do período que vai ser considerado nos capitais próprios da empresa. Portanto, temos aqui o tal resultado líquido de 439.548. Agora, existe a próxima questão, que é qual a taxa efetiva do IRC desta empresa. A taxa efetiva do IRC de uma empresa resulta de dividir o imposto pelo resultado antes de impostos. Então, na demonstração dos resultados, se nós dividirmos o valor do imposto, que são 60.452, pelo resultado antes de impostos, nós temos aqui uma taxa efetiva de 12,09%, que é uma taxa bastante inferior à taxa nominal. Não é? Os tais 17%, 21%, isso seriam as taxas nominais, aquelas que estão na legislação, e nós aqui estamos com uma taxa menor. Estamos com uma taxa menor porque nós usufruímos de benefícios de dedução de prejuízos fiscais. Logicamente que a nossa matéria coletável diminuiu substancialmente, porque nós fomos mesmo ali ao limite dos 70% do lucro tributável. Ora, a matéria sobre a qual incidiu o imposto é bastante inferior pelo motivo da dedução dos prejuízos fiscais, o que diminui substancialmente depois a nossa taxa efetiva de IRC. Quanto ao imposto a pagar, na verdade, o valor que nós vamos pagar no âmbito da autoliquidação do imposto, ou seja, quando se entregar a declaração modelo 22 até ao dia 31 de maio do ano a seguir, no mesmo prazo terá de ser feito o pagamento do imposto. O pagamento do imposto terá de ter em consideração as antecipações que a empresa já fez ao longo do ano. A empresa fez antecipações pela via dos pagamentos por conta. O enunciado diz-me que a empresa fez pagamentos por conta de 9.000 euros. Isso terá de ser tido em conta. Agora, na fase do cálculo do imposto, e recorrendo à própria declaração modelo 22, teremos de considerar que a empresa teve já pagamentos por conta, à luz do artigo 105 do Código do IRC, os quais são declarados 9.000 euros. E estes 9.000 euros, que já foram antecipados ao Estado, nos meses de julho, de setembro, de dezembro, as empresas fazem 3 pagamentos por conta, e esses 3 pagamentos por conta são tidos agora como referência, o que significa que a empresa vai pagar 51.452, porque se fez pagamentos por conta, terá que os considerar, obviamente, a deduzir ali na declaração modelo 22, porque são antecipações, é imposto que já está do lado de lá do Estado, e portanto agora falta pagar 51.542. Portanto, depois desta resolução, nós temos tudo
para proceder à resolução aqui da nossa questão. A linha A, o imposto sobre o rendimento do período 60.452, o resultado líquido do período 439.548, a taxa efetiva de IRC 12,09%, o IRC a pagar 51.452. Efetivamente esta linha A é a linha correta. A B não está certa porque tem ali uma taxa efetiva mal. A linha C também não está certa, tem a taxa efetiva mal. E tem também aqui o imposto, o resultado líquido do período aqui corresponde. Aliás, não, está mal, porque aqui diz 648 e são, na verdade, foram 439.548. Portanto, a resposta está integralmente correta, de acordo com os cálculos que acabamos de fazer, é a resposta A. Quanto à declaração modelo 22 que eu preenchi, para que a declaração modelo 22 possa ser entregue, nós temos ainda de considerar o seguinte: como a empresa no quadro 07 usufruiu no campo 734 uma dedução pela via de, aliás, no campo 774, a empresa teve 5.000 euros a deduzir pela via de benefícios fiscais, conforme eu tive a oportunidade de colocar. Isto já obriga ao preenchimento do anexo D, que é o anexo dos benefícios fiscais, mas também pelo facto da entidade ter usufruído dos tais 17% até aos primeiros 25.000 euros no cálculo do imposto. Portanto, nós temos aqui também uma redução de taxa, porque se nós utilizássemos 25% sobre 25.000 euros, teríamos 5.250 euros. Enquanto que, porque apenas utilizamos 17% sobre 25.000 euros, nós temos 4.250. E isto traz para a empresa, efetivamente, uma redução de 1.000 euros de IRC. 1.000 euros de IRC. 5.250 numa taxa de 21%, contra 4.250 na taxa de 17%. Portanto, há aqui uma redução de 1.000 euros. E não só porque usamos um benefício fiscal como que opera por dedução ao rendimento no campo 774, mas também porque usamos aqui este benefício da redução da taxa, nós teremos de preencher o anexo D, onde, no âmbito das correções que foram feitas por deduções ao rendimento, os tais 5.000 euros, eles depois vão ter de ser justificados qual foi o benefício ou quais foram os benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento que a empresa teve, que justifiquem um total de 5.000 euros. E, portanto, para isso a empresa terá de preencher o quadro número 4 e colocar quais os campos onde usufruiu de benefício, e todos eles estão consagrados na base legal. Relativamente à questão dos 1.000 euros, aí nós temos de colocar no quadro 09, que é o quadro respeitante a estas questões, e, muito concretamente, nós tivemos aqui uma redução da taxa de IRC aplicável às pequenas e médias empresas aos primeiros 25.000 euros de matéria coletável, em conformidade com o artigo 87, número 2 do Código do IRC. E nós tivemos aqui, digamos que, um benefício de 1.000 euros, que eu já expliquei, que resulta da diferença entre 25% de 25.000 euros, que dá 5.250,
e a taxa que realmente foi aplicada, que foi 17% de 25 mil euros, que deu 4.250. E, portanto, temos ali um diferencial a nosso favor de 1.000 euros que não foi pago no âmbito aqui deste benefício de até aos primeiros 25 mil euros, as pequenas e médias entidades aplicarem a taxa de 17%. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.